A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus, você é o templo do Espírito Santo. Meu Deus, Deus habita dentro de você. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que o Espírito perfeito do Senhor está unido com o seu Espírito, que estava morto e reviveu agora? É uma vida abundante que não acaba nunca mais. Nunca mais. Essa união nunca mais será desfeita. Nós fomos amalgamados com o Espírito Santo do Senhor. Você sabe o que é amalgamado? Vou te dar um exemplo assim. Você imagina batatas. Um saco de batatas. Um saco de batatas é algo que se você cortar ele e deixar ele aberto, espalha a batata para tudo quanto é lado. Mas se você pegar essas batatas, ferver, descascar, amassar, fazer um purê, temperar e fazer um lindo purê, você não consegue mais separar, né? Um delicioso purê, você não consegue mais separar. É isso que Deus fez com você. Ele amalgamou o Espírito dele com o seu Espírito. E hoje a sua alma está sendo transformada pela renovação da sua mente. E o seu corpo, você disciplina ele. Disciplina ele. Então a gente disciplina o corpo, a gente transforma a alma pela renovação da mente. Romanos capítulo 12, né, versículos 1 e 2. E agora nós somos transformados numa nova natureza. Recebemos a nova natureza. Então o nosso espírito agora é regenerado, é vivificado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que autoridade, que poder que você tem. Precisa começar a usar o seu poder e sua autoridade, tá bom? Vamos para o 16º dia. Hoje é bem tranquilo. Eu vou estar lendo o texto bem bacana para você. É uma mensagem poderosa, poderosa. Eu tenho certeza que vai acrescentar mais ainda do que você já tem recebido ao longo desses 15 dias que nós já fizemos e já falamos. E hoje, o 16º dia, nós vamos confessar a palavra, nós vamos orar, nós vamos ler, fazer a leitura do livro e aí vamos ministrar a ceia do Senhor. Vem comigo, tá bom? Mas vem com fé, vem para receber. Vem para receber, abra o seu coração e diga: eu vou receber a palavra para minha vida hoje. Aleluia, amém? Então pegue aí a sua confissão, pegue aí, prepare a sua confissão. Deve estar aí já no jeito, tá fácil, nós mandamos para você. O 16º dia, 2 aos Coríntios 5, 21, 2 aos Coríntios 5, 21, né? Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5, 21. Confesse a palavra agora. Confesse esse versículo agora, tá bom? Fale junto comigo aqui, vamos repetir juntos, vamos confessar juntos, vamos unir a nossa fé, que isso tem um poder inimaginável. Então a confissão é: Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Diga: sou justiça de Deus em Cristo. Fui justificado pela fé. Porque sou justo, posso reinar em vida sobre o diabo e as circunstâncias. Minha oração tem muito valor, porque muito pode a oração de um justo. Tiago 5,16. Muito pode a oração de um justo. Amém. Glória a Deus, que confissão poderosa, poderosa. Você tem que tomar posse, você tem que confessar, sabendo que essa é a verdade para a sua vida, tá bom? Vamos lá para o livro. 16º dia. 16º dia. É bem legal, bem bacana.
eu vou falar aqui, profetas do Novo Testamento. Ei, tá falando com você aí, viu? Presta atenção, que ele está chamando a sua atenção. É com você essa palavra aqui, profetas do Novo Testamento. Você é um profeta do Novo Testamento. Você é uma profetisa do Novo Testamento, tá? Declaro isso sem medo de errar. Você vai ver que é com você a palavra. Amém? De acordo com 1 Coríntios 14, 31, todos os crentes podem exercitar esse dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quiser. A orientação bíblica é que todos podem profetizar um após outro e não mais que 3 em qualquer reunião. 1 Coríntios 14, de 29 a 33. O propósito da profecia é edificar a igreja, isso é, fortalecer os crentes, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los e consolá-los com palavras de encorajamento. Esse é o propósito da profecia. São 3 os propósitos da profecia, tá? Edificar a igreja, ou seja, fortalecer os crentes, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los e consolá-los com palavras de encorajamento. Frequentemente, as profecias possuem esses 3 elementos. As palavras têm poder. É importante não falarmos palavras negativas, mas é ainda mais importante falarmos palavras positivas. Precisamos falar positivamente sobre nossos filhos, nossa família e nossas circunstâncias. Falar positivamente, gente. Muitos simplesmente evitam falar negativamente, mas ficam em silêncio. Mas isso não é suficiente. Precisamos semear palavras de fé. A palavra de Deus afirma categoricamente que fomos feitos reis e sacerdotes. Eclesiastes diz que onde há a palavra do rei, ali há poder. Mas a palavra do sacerdote também tem poder. Acompanhe aqui meu raciocínio. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. E também porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Eclesiastes 8, 4. Hoje nós fomos feitos ministros da graça. Somos escolhidos para abençoar em o nome do Senhor e também para decidir toda a demanda. As demandas e controvérsias são criadas pelo diabo, mas nós somos os sacerdotes que decidem toda a demanda. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, teu Deus, os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Deuteronômio 21, 5. Veja que há sobre nós uma unção dupla, a palavra do rei e a palavra do sacerdote. Hoje, então, nós temos 2 autoridades ou uma unção dupla em nossas palavras. A palavra do rei tem poder e a palavra do sacerdote, ela é liberada para abençoar e decidir toda a demanda. Não importa o que as pessoas do mundo dizem a seu respeito ou a respeito da sua casa. Eles não são sacerdotes, mas você é. Então libere a palavra que decide toda controvérsia. Fale da posição do rei e sacerdote, porque esta é a sua unção diante de Deus. Há algo interessante sobre o sacerdote no Velho Testamento. Sempre que anciãos e juízes são mencionados, eles são ministros da lei, mas o sacerdote está sempre associado à graça. Nós somos estes ministros da graça.
O Senhor Jesus falou com a figueira e ela secou. Falou com demônios e eles foram expulsos. Falou com o mar e ele se acalmou. Ele falou com coisas inanimadas. Nós também precisamos falar com nossas circunstâncias. Quando falamos, nossa fé é liberada e as circunstâncias são mudadas. O diabo não é sacerdote. Quando ele diz que você vai morrer, você pode responder com autoridade que você viverá. Sua palavra prevalece, porque você é sacerdote e foi constituído para decidir toda a demanda. O problema acontece quando o sacerdote se cala, então ouve-se somente a palavra do inimigo. Precisamos exercer nosso sacerdócio falando e declarando a vontade de Deus. Nossa fé é liberada por meio de nossas palavras. Paulo diz em 2 Coríntios 4,13: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Temos esse mesmo espírito de fé. Precisamos crer que temos a posição de reis e sacerdotes e que quando liberamos a palavra, o poder de Deus se manifesta. E esse espírito de fé é também chamado do espírito de profecia. O espírito de profecia. Como ministros da graça, temos um espírito profético sobre nós. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. Isso significa que o espírito de profecia sempre centraliza o Senhor Jesus. Quando falo do espírito de profecia, não estou falando desse conceito pentecostal da profecia em que alguém se levanta e diz: assim diz o Senhor. Para compreender o espírito da profecia, precisamos saber que há dois tipos de profecia: causativas e não causativas. As pessoas sempre pensam em profecia como predição, e de fato elas podem ter esse elemento. A palavra profecia em grego é profeme. Essa palavra é composta de duas partes. Pro, que significa antes, e feme, que é derivado de rema, significa palavra. Juntando-as, vemos que a profecia significa falar antes. É falar antes de acontecer. O tipo mais comum de profecia é aquela pelo meio da qual Deus fala com você o que vai acontecer e você simplesmente libera a palavra. Essa é a profecia não causativa. Mas há um tipo de profecia que muitos cristãos desconhecem. Aquela que você fala porque conhece o coração de Deus, conhece a palavra de Deus e por isso pode declarar as coisas antes que aconteçam. Você pode dizer: serei um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre mim. Você pode dizer antes de qualquer evidência de que isso vá acontecer. Você diz porque conhece a palavra de Deus. Essa é a profecia causativa. O meteorologista diz que o tempo será chuvoso na próxima semana. Ele está dizendo antes de acontecer, mas ele mesmo não causou a chuva. Isso é o que a maioria dos profetas do Velho Testamento faziam. Eles podiam predizer, mas não podiam declarar como seria o futuro. Isso, porém, nos é dado na nova criação. Hoje podemos declarar a palavra de Deus profeticamente e fazer com que coisas aconteçam. Meu Deus! Profetas do Novo Testamento e do Velho Testamento. O espírito de profecia está sobre todo crente, mas eles sequer percebem isso. Hoje temos sobre nós o espírito de profecia de acordo com o Novo Testamento. Elias e Eliseu podem ser considerados como dois tipos de profetas de duas alianças. Quando Elias se colocou diante do rei Acabe, ele disse que não haveria chuva durante 3 anos, segundo a sua palavra.
Ele não disse de acordo com a palavra de Deus, mas segundo a sua própria palavra. O povo de Israel vivia debaixo da idolatria a Baal. Então Elias podia declarar o juízo sem nem precisar ouvir do Senhor, porque essa era a aliança naquele tempo. Se eles caíssem na idolatria, a maldição viria sobre eles. Elias significa o Senhor é Deus. Ele é um tipo do profeta do Velho Testamento. Eliseu significa Deus é Salvador. Ele foi o que sucedeu Elias e é um tipo do profeta do Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento traz nossos pecados à memória, mas o profeta do Novo Testamento nos lembra da justiça de Cristo sobre nós. O profeta do Velho Testamento fala a partir do Monte Sinai, mas o profeta do Novo Testamento fala a partir do Monte Sião. O profeta do Velho Testamento declara que Deus não se esquece do nosso pecado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas o profeta do Novo Testamento declara que Deus não se lembra dos nossos pecados, porque já foram cravados na cruz. Quando não entendemos isso, as pessoas se levantam com todo tipo de mensagem profética completamente fora da nova aliança. Profetas sempre falam de acordo com a aliança. Se estamos na nova aliança, os profetas do Novo Testamento não podem mais falar da velha aliança. De acordo com a velha aliança, eles hoje falam de vida e perdão, e não de condenação e morte. A profecia do Novo Testamento também possui um elemento de predição, mas o espírito é diferente. Se não temos o espírito correto, a profecia estará cheia de mistura da lei. Você impõe a mão sobre as pessoas e declara que elas são amadas do Senhor. Mas logo em seguida, declara que o juízo de Deus virá sobre elas por causa de algum pecado. Isso é mistura. João Batista veio no espírito e poder de Elias. E o Senhor Jesus disse que o menor no reino hoje é maior do que João Batista. Ou seja, o menor hoje é maior do que todos os profetas do Velho Testamento. Lucas 7, 28. O Senhor Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas, maior até que Elias, porque ele apontou diretamente para o Senhor. Nós nos tornamos profetas maiores quando apontamos para o Senhor. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Elias nos lembra João Batista, mas Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Elisha, que significa Deus é salvação. Um sentido semelhante ao nome Jesus, que significa Jeová é salvação. Todos os milagres de Eliseu, exceto um, são milagres de graça. Também todos os milagres do Senhor são de graça, exceto a maldição da figueira. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez que aparece, ele já decreta 3 anos de seca em Israel por causa do pecado do povo. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, Elias veio antes de Eliseu. Elias veio uma vida de ascetismo, isolado no deserto, vestido de pelos de camelo e com cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou entre leprosos, viúvas, reis e soldados. A profecia do Novo Testamento precisa ser filtrada com a cruz. Nunca podemos dizer a um filho de Deus que seus pecados foram relembrados por Deus. Não podemos tolerar pessoas que querem parecer profetas à custa de condenação do povo de Deus. Todos sabem que más notícias se espalham mais rápido e profecias de calamidade são bom negócio, pois trazem popularidade. Se você der um livro título Descubra Quem é o Anticristo, vai vender muito. Muitos querem apenas ser populares.
Precisamos rejeitar toda profecia de que não tem o espírito da nova aliança. Muitos assim chamados profetas só declaram morte e condenação, mas o Senhor está levantando uma nova geração que vai profetizar de acordo com a verdade atual da nova aliança. No Velho Testamento, todos os profetas que profetizavam coisas boas eram falsos profetas, pela simples razão de que não havia o cumprimento da aliança entre o povo. O Senhor ainda não havia morrido pelos pecados, então a condenação estava sobre eles. Por isso, no Antigo Testamento a profecia era negativa, mas agora é positiva. Hoje, uma profecia negativa é uma falsa profecia, a menos que diga o que fazer. Tiago diz que quando Elias profetizou, primeiro ele teve de orar intensamente para que não chovesse. Depois declara que Elias simplesmente orou para que voltasse a chover. O fato, porém, é que as coisas aconteceram exatamente o oposto do que diz Tiago. Esse texto está em Tiago 5, 17 e 18. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias apenas declarou que iria chover, mas depois teve de orar insistentemente para que voltasse a chover. A Bíblia diz lá em 1 Reis 18, de 41 a 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado sobre a terra, meteu o rosto entre joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 1 Reis 18, 41 a 45. Como explicar isso? A maneira como Deus vê é diferente de como vemos. Para Deus, a declaração de Elias de que não ia chover foi uma oração intensa. Para nós, nem mesmo se parece com uma oração, mas para Deus é algo poderoso. Elias declarou que não iria chover porque conhecia a condenação de Deus sobre a idolatria do povo. Ele apenas declarou o que Deuteronômio 28, 24 já haviam dito. Segundo Tiago, a oração de Elias foi uma oração intensa, mas ele apenas orou de acordo com a aliança. Nesse mesmo princípio hoje, quando declaramos a verdade da nova aliança, o Senhor vem para confirmar nossa palavra. Entretanto, depois de grande vitória sobre o Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram derrotados, Elias teve de orar insistentemente para que chovesse. Por que precisou ser assim? Porque somos propensos a acreditar mais na maldição do que na bênção. Elias precisou orar para crer que a bênção realmente viria. Essa é a razão porque ele é um tipo de profeta do Velho Testamento. Ele não estava persuadindo a Deus, mas convencendo a si mesmo a crer na bênção. No entanto, para um profeta da nova aliança, hoje a bênção é um caminho natural. Quando Naamã veio para receber oração, Eliseu simplesmente mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado porque ele tinha uma visão de como deveria ser uma oração e disse: Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. 2 Reis 5:11. Ainda hoje, as pessoas que vêm receber oração têm a mentalidade de Naamã, e até mesmo aqueles que vão orar caem no erro de fazer uma oração para agradar a pessoa. A oração poderosa aos olhos de Deus é aquela que está em linha com a aliança.
Quando declaramos a palavra da nova aliança, ainda que numa breve afirmação, o poder de Deus é liberado. Declare a palavra. Como reis e sacerdotes, não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Deveríamos apenas ordenar que a doença e a opressão saiam. Não existe, na verdade, uma ordem para que oremos com os enfermos, mas há uma ordem: curai enfermos. O problema é que não temos usado nossa autoridade. Há momentos em que precisamos orar intensamente, mas há momentos em que precisamos apenas falar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor lhe disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14, 15 e 16. O bordão simboliza a autoridade. Quando um policial está vestido com seu uniforme, ele pode parar um caminhão em sua frente, não porque ele é grande, mas por causa do poder de sua autoridade. O caminhão tem poder, mas o policial tem autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 19. Recebemos poder e autoridade do Espírito Santo, por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, declarar purificação do leproso e expulsar demônios. Nessas circunstâncias, precisamos usar de autoridade e comandar contra a doença e opressão. E se não acontecer o que você diz imediatamente, então continue falando e falando até que se cumpra a sua palavra. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Mateus 4, 26 a 29. A semente é a palavra, e nós a semeamos quando falamos, proclamamos. Você dorme e acorda dia após dia, continue declarando a palavra até que a semente germina sem você saber como. Sabedoria não é saber como, mas receber e semear a palavra. A terra por si mesma frutifica, não é resultado de seu esforço. A erva é 30 por 1, a espiga 70 por 1 e o grão cheio na espiga é 100 por 1. Isso significa que o milagre quase sempre é paulatino e gradual. Mateus 13, 8. A declaração, a confissão é a oração da fé que salvará o enfermo em Tiago 5,15. Fomos feitos reis e sacerdotes, e a palavra do rei tem poder. Pela palavra do sacerdote, toda demanda é resolvida. Não somos reis sobre os homens, mas sobre doenças, demônios e poderes espirituais. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Que palavra! Você é profeta do Novo Testamento. Do Novo Testamento, você só declara a palavra, declara autoridade, declara poder, declara bênção, você só declara bênção. Condenação é lá no Velho Testamento, na Velha Aliança não havia graça, só havia lei, e a lei condena, mas você é o profeta e a profetisa da graça, você profetiza bênção, cura, você cura enfermos, você expulsa demônios, você pisa em serpentes, você tem autoridade, porque você é rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa, e eu declaro isso sobre sua vida. Amém? Vamos para a ceia do Senhor? Está aqui o meu pãozinho, está aqui também o meu cálice, glória a Deus, aleluia! Mais um dia de vitória, de muita vitória, muita vitória. Nós tomamos posse de tudo que Deus tem para nós. Pegue o seu pão, declare assim comigo: Senhor, ao comer deste pão, eu declaro que sou rei e sacerdote, pois fui feito
rei e sacerdote, a partir da nova aliança que o Senhor declarou sobre minha vida. Ao comer deste pão, Senhor, eu declaro que tenho autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões, e nenhum dano me será feito. Ao comer deste pão, eu declaro que o teu corpo foi moído por mim, foi entregue na cruz do Calvário para me perdoar e para me salvar. E ao comer deste pão, eu tomo posse de todas as bênçãos do Senhor. Amém. Pega o cálice, vamos lá? Repita comigo. Ao beber deste cálice, eu declaro que o sangue do Senhor Jesus Cristo me purifica de todo pecado, me faz justo, não pela minha bondade, mas pelo que Cristo fez e pelo que Cristo é. Ao tomar deste cálice, eu declaro que nenhuma maldição há mais sobre a minha vida. Ao tomar desse cálice, eu declaro que sou altamente favorecido, sou totalmente justificado e tenho a vida eterna. Ao tomar deste cálice, eu piso na cabeça da serpente e eu declaro a minha autoridade, o meu reinado, o meu sacerdócio e a minha vitória para todo o sempre. Amém? Coma do pão, beba do cálice. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Toma posse e até amanhã.